Agora começou. Então, novamente, boa noite. Hoje, então, nós vamos para a última parte, né? Seria a integração numérica de um sistema de equações diferenciais ordinárias, né? Que é o que aparece em cinética. Então, a gente vai ver um método, né? Um método padrão que é usado para integrar, né? A gente vai resolver, no caso do sistema mais simples, dá para a gente colocar em uma equação apenas, né? Em vez de ser um sistema. Depois a gente vê um programa, você coloca as várias etapas, né, entre as constantes cinéticas, e ele vai, então, montar um sistema de equações e vai fazer integral, certo? Deixa eu primeiro só fazer uma colagem aqui. Aqui. Vou projetar, então. Tá dando para ver, né, gente? Sim, tá dando. Então, estou entendendo que tá tranquilo. Então, aula 4, integração numérica e microcinética detalhada. Bom, então, a gente vai usar esse sistema padrão, né, de relações de forma intermediária, o intermediário vai para o produto, tá certo? E a gente já viu, né, como montar o sistema de equações, a derivada de cada uma das espécies, né, e as contribuições que vão levar tanto à formação da espécie quanto à diminuição da concentração dela. Então, esse aqui é um sistema de equações diferenciais, né, ordinária, no tempo, e ao resolver isso aqui, é obter a concentração de cada espécie ao longo do tempo. E você pode resolver isso com integração numérica, né, aí você integra e acha para todas as espécies, né, a concentração em função do tempo. Então, a gente pode colocar dessa forma, né? Isso aqui é uma função, né, que é a função das espécies envolvidas, tá? Função 1, 2, né, 3. E, de forma geral, né, vão aparecer todas as espécies, certo? De forma geral, apareceriam todas. Bom, a gente pode representar o sistema de equações de forma vetorial, né? Eu penso no vetor, o F são um vetor também, tá? Eu posso colocar um caso aqui de 3, né? dt, né? dy2dt seriam as espécies, tá certo? E aqui, de forma geral, a função f1, f2, f3. Daqui é uma forma mais compacta de você representar o sistema de equações, tá certo? A gente vai ver, então, o caso de um escalar, tá certo? A gente vai, é muito mais fácil a gente entender, né, como é que é o princípio, mas quando o programa, né, que a gente vai ver, ele resolve assim, né, o vetor, tá certo? Você vai ter as várias espécies e as várias funções que vai ser montada pelo programa conforme as etapas que você colocar no input, tá certo? Bom, então vamos ver integração numérica de equações diferenciais, né, ordinária de primeira ordem. A gente vai ver, então, um método, é muito usual, é o método de Runge-Kutta. A vantagem é que ele, eu acho bem simples de implementar, né? Então, a ideia é o seguinte, vamos usar, então, um escalar, né, a função y, né, a derivada, né, um f, de forma geral, coloca um f de t e y, né, porque ele pode ter uma dependência explícita do tempo, e o y é função do tempo, tá certo? Então, de forma geral, seria, se a gente pegar, a gente montar uma equação, né, em alguns casos a gente consegue montar uma equação só, né, diferencial para a evolução no tempo das espécies, você vai ter uma equação desse tipo aqui, ok? Então, o que eu posso fazer para resolver? Então, a ideia de você resolver uma equação com integração numérica é eu conhecer um ponto, aí eu gero um outro ponto na frente, né, o tempo passa um pedacinho, que eu chamo de H, né? Depois eu gero mais um ponto na frente, depois mais outro ponto, e vou gerando ponto a ponto, tá certo? Você discretiza a função, né, isso porque eu conheço alguns pontos que eu vou conhecendo, que pode ter o tamanho que eu quiser, né? A gente vai ver a questão de acuracidade, mas eu vou gerando vários pontos e vou construindo, então, a solução, numericamente, tá certo? Então, o que eu posso fazer?
eu posso pegar essa função y, eu quero saber ela num tempo t mais h, expando e série de t, tá certo? Então, eu tenho a função y, a derivada primeira, que ela é isso aqui, né? A derivada segunda, né? Eu vou excluir termos de ordem mais alta, né? A gente poderia parar também a expansão aqui, ó, ficar só esse termo, esses dois termos, até porque eu conheço quem que é o f, então seria fácil eu usar isso aqui como algoritmo para gerar os pontos. O problema é que esse método aqui, chamado método de Euler, né, ele é muito de baixa qualidade, a convergência é muito lenta. Então, a gente costuma usar métodos que são pelo menos segunda ordem, e vai até a derivada segunda. Tá certo? Então, a gente vai ver um método de conta de segunda ordem, em que a ideia é uma qualidade equivalente a você incluir a derivada segunda. Tá certo? Bom, o problema, né, de você usar uma equação como essa aqui, da forma como está, é que você vai ter que calcular analiticamente a derivada segunda para colocar no algoritmo, né? E isso você pode, né, isso tem toda a questão prática, você pode cometer, se a função é mais ou menos complicada, daí é mais difícil de implementar. Então, o ideal seria que você não usasse a função derivada segunda, mas uma aproximação a ela, tá certo? Então, a ideia do método de curta é exatamente isso, você vai substituir essa derivada segunda aqui, né, por quê? Eu penso assim, se eu tenho uma curva, eu quero saber a derivada primeira, se eu tiver dois pontos na função y, eu consigo calcular a derivada primeira aproximadamente. Então, eu posso pensar também o seguinte, se eu tenho uma derivada segunda, né, ou melhor, tenho a derivada primeira, quero calcular a derivada segunda, eu posso usar duas derivadas primeiras para calcular essa derivada segunda aproximadamente. Então, a ideia é mais ou menos isso aqui, tá certo? Você sumir com essa derivada segunda e incluir mais derivadas primeiras, porque aí você vai ter essa informação da derivada segunda tendo mais derivadas primeiras, tá certo? Ele ficaria um formato mais fácil de implementar, tá certo? Então, a ideia aqui do método de curta é você ter uma expressão desse tipo aqui. Aí esse f está ligado na derivada primeira. Esse alfa e beta são constantes que o método vai determinar. Porque, no fim das contas, ele tem que estar ligado a isso aqui. Ó. Tá certo? Eu tenho que conectar com isso aqui. Eu não posso criar um método na minha cabeça. Eu tenho que, né, arbitrar. Eu tenho que conectar com a expansão de trilho. Tá certo? Bom, então, então esses F estão ligados, o F grande está ligado ao F minúsculo, né? E eu vou mudar aqui a notação para ficar mais fácil escrever, colocar o T0, né, Y0, T1, Y1, que são os passos, o passo para frente. Então, passo inicial, ponto para frente. Tá certo? Eu quero um algoritmo para eu calcular um ponto para frente. Né? Então, vamos colocar assim, ó, Y1, tá certo? Que é o Y, que é o T mais o H, Y0, né, que é o ponto de referência, e aqui eu estou, de alguma forma, calculando, né, essa função f, grande está ligada a essa f aqui, nesse ponto de referência inicial. Então, a gente vai definir o método, né, o método define o f1 com o próprio f de t0 e y0, tá certo? E esse f2, ele é o mesmo f, só que ele pega num outro ponto, ó. Você vê que ele deslocou o t por ph e o y0, né, por um QH, o F. Lembra que o Y, você está variando, então isso aqui é a derivada, lembrar que isso aqui é a derivada, né? Só que ele deixa solto quem que é PQ, tá certo? Então, o que é um método? Você substituiu aquela derivada segunda, você vai ter agora, vai ter duas derivadas primeiras, só que esses parâmetros que você vai colocar no método, você vai ficar a determinar. Então, ele tem que ser compatível com a expansão inteira. Tá certo? Então, isso aqui, nesse momento, ele é arbitrário. Né? A gente vai ter que colocar restrições sobre ele e ver o que acontece. Tá certo? Bom, então, o próximo passo, a gente vai expandir esse F2, né? Então, eu vou pegar o F2, é essa função aqui, ó, e vamos lembrar que é uma função de duas variáveis, eu vou usar a expansão, né, de uma função de duas variáveis. Então, a expansão é a função, no ponto de referência, eu tenho a derivada primeira em t, a derivada primeira em y. Né? Lembra que essa aqui a parte é a t, né? Aqui é a y, e a y depende de t, então por isso eu tenho a derivada aqui
explicitamente em t aqui em y e dy dt aqui. Então, essa é a forma da função f de 2, né? Quando você expande esse aqui e coloca termos até a primeira ordem, tá certo? Esse formato aqui. Bom, então a gente vai substituir a expressão por y, né? Essa expressão para trás aqui, ok? Vou substituir aqui. Vai ficar assim, né? E agora a gente vai agrupar, tá certo? Então, a gente agrupou, ficou assim, ó, o y1, que é o ponto seguinte, é o y0. Esse termo aqui, né? Isso aqui é a função f, calculada em t0, y0. Alfabeto eu não sei ainda quem que é. E aqui aparece, né? Observa que está h ao quadrado, né? H ao quadrado, a derivada f, né? Derivada parcial em t, derivada parcial em y, tá certo? Foi esse formato aqui. Então, esse formato aqui, agora, eu vou usar essa expressão para achar quem é alfa, beta, né? O p e o q. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar com aquela expansão em série de Taylor, tá certo? Então, essa aqui, ó, essa expressão vem da proposta do médio de Cooper, tá certo? Então, você lembra que aqui, então, que o alfa, beta, p e q estão soltos ainda. Bom, então, eu vou fazer a comparação com essa expansão aqui, né? Então, mudei a forma de escrever, y1, y0, né? Esse y' é o f. Eu tenho que calcular essa derivada segunda, num formato que eu compare com aquela expressão. Então, eu vou colocar esse derivada segunda da mesma forma. Vamos lembrar que isso aqui é uma derivada da derivada primeira, que é esse f aqui, ó, tá certo? Então, como é que é a derivada segunda no ponto t0, né? Eu faço a derivada em t, derivada em y, dy, dt. Então, essa expressão aqui. Eu vou colocar isso aqui, tá certo? Então, ficou assim, ó. Então, isso aqui está em expansão inteira, só que eu tenho aqui y0, o h, a função f, né, que é a derivada, né, e essa expressão aqui também. Agora, eu posso comparar com aquela proposta do médio de Cooper. Tá certo? Vou comparar. Então, aqui, a expansão inteira, aqui, como eu cheguei no médio de Cooper. Você vê que é o mesmo formato. Eu tenho y0, eu tenho um termo do f aqui, eu tenho um termo do ft, do fy, é só comparar e ver as constantes, certo? Então, quando eu comparo os dois, as constantes vão ser alfa mais beta igual a 1, né? Beta p igual a meio, beta q igual a meio. Então, você vê que eu tenho uma certa liberdade de escolha aqui, que eu tenho mais incógnitas. Então, isso dá origem a mais de um método. Então, uma escolha, né, é a gente fazer o seguinte, é fazer o alfa igual a 0, tá certo? O beta igual a 1, e o p e q fica meio. Então, essa é uma escolha, né, que dá origem ao chamado médio de Cooper de segunda ordem, tá certo? Então, quando você faz isso, essa fica a expressão final, tá? Então, já coloquei no formato que a gente usa no algoritmo. O y do ponto na frente é o ponto anterior, o h, f2 e ty. Tá? Quem que é esse aqui, ó? Então, esse aqui, ó, né, o ty é a função f, que é definida, né, na equação diferencial. Num ponto, ti mais h sobre 2, h é o passo que eu escolhi. Aqui o hi mais h sobre 2, f de t, f1, né, de ty. Esse aqui é o próprio f, tá certo? Então, eu vou usar esse algoritmo aqui, ó, para poder gerar um ponto à frente, né? Então, você vê que basta eu conhecer essa função f, que ela vai estar na equação diferencial da lei cinética, e eu implemento esse algoritmo, tá certo? Eu calculo esse F1, calculo F2, jogo aqui, eu tenho o próximo ponto. Calculo de novo, um novo ponto. E vou calculando, gerando vários pontos. Tá certo? Deu para pegar a ideia? Eu sei que no primeiro momento pode ser um pouco complicado, mas eu acho que depois, né, eu vejo com mais calma, mas pelo menos a ideia central deu para pegar. Uma informação interessante, mas vou ter que ler com mais calma depois o material para fixar melhor. Não, com certeza. Mas o principal aqui é a gente perceber, né, que o método, a vantagem dele é você usar aquela função f, que é o que você, né, vai estar na equação diferencial,
e ele é baseado na expansão de Taylor até a derivada segunda, tá certo? Então, ele tem, né, tem um fundamento, não é um chute, né? E a gente vai, né, fazer, então, ponto a ponto. Vamos pegar um exemplo, então, porque aí eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos pegar o mais simples, o A para B. Né? Então, a reação tem retorno. Essa é difícil de tratar. Então, a lei cinética é essa aqui, tá certo? Aí, a gente, vamos sumir com B, eu tenho que ter só uma variável, então B é um B0, isso é uma situação geral, mas o A0 menos A é o quanto vai formar de B, tá certo? Então, para ficar mais simples, vamos colocar o B0 igual a zero, né? Ou seja, você começa só com A para formar B. Então, nesse caso, fica essa equação aqui, fica nesse formato aqui. Tá? Então, você observa que está tudo função do A. Né? Aqui o A0 que não varia, ou concentração inicial, tá? E esse problema aqui tem uma solução analítica, para a gente poder comparar. A gente vai fazer numérico e vamos comparar com essa analítica aqui, tá certo? Bom, então, a equação é essa, isso aqui é o nosso f de ty, na verdade vai ser só um f de y, porque não tem dependência explícita com o tempo aqui, tá? Só dependência de concentração. Então, nosso y é o A, o y0 é o A0, tá? Para ficar mais fácil a gente comparar lá com o algoritmo. Então, o F1, que é o f de y, né? Eu vou olhar aqui, ó, é o menos K1, yi, é o A, né? YA, mais K menos 1, o Y0, que é o A0, menos o YI. Estou colocando o I aqui, né? Aqui no caso, porque o I é o ponto que eu estou. Eu vou gerar vários pontos. Aqui esse aqui vai ficar constante sempre. Tá certo? É o ponto inicial. O F2 é o F calculado aqui, ó. YI mais H sobre 2 F1. Tá certo? Então eu vou olhar aqui, ó, e substituir o que está aqui, que é o próprio Y. Né? Então, a menos K1, o A, né? Que o A é isso aqui, ó. Tá certo? O A é isso aqui, está dentro, né, que é o nosso Y, isso aí mais H sobre 2F1, mais K menos 1, isso aqui é a constante Y0, menos isso que está aqui, tá certo? Que é isso aqui, tá? E aí o Y, I mais 1 é o YI, né, o ponto que é isso, mais HF2. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que calcular, então, esse F1, né, que é dado por isso aqui, calculo F2, por essa expressão de cá, né? Calculo, então, o Y para frente, tá certo? E aí eu vou fazer, então, ponto a ponto. Tá? Então, isso aqui é o nosso algoritmo que a gente vai seguir, né? Para, então, calcular numericamente. Então, vamos usar a seguinte situação. K1 igual a 10, K menos 1 igual a 1, vou chamar de K2 para escrever mais fácil no Excel. Aqui o A0 eu vou colocar 1, tá certo? Então, uma reação aqui é reversível, você vai ver isso acontecer. E aqui está a integração. Tá? Então, eu fui de A para B, eu usei um H, tamanho do passo, de 0,07, tá certo? Então, você vê aqui a solução numérica, né, usando esse passo aqui, e analítica aqui embaixo. Você vê que ele foi, né, ponto final, ficou igualzinho, né, ele vai atingir o equilíbrio, né? Então, vamos melhorar isso aqui, vamos usar um passo menor. Por isso que eu fiz para a gente ver a convergência. Vamos usar um passo menor agora. Agora, ele está usando um passo H igual a 0,02. Aí ele está batendo em cima. Certo? Então, você vai diminuir o passo, você vai convergindo. Né? No convergindo, você diminui o passo mais ainda. Tá certo? Aqui, então, eu estou mostrando como é que foi feito isso, né? Eu preferi colocar os valores sempre na cada linha, acho que é mais fácil a gente ver as expressões. Eu coloquei o K1 primeiro, o K-1, aqui o Y0, né, que é o A0, o passo que eu escolhi, eu posso variar à vontade, né? Aqui vai ser o tempo, né? Tempo 0, 0,02, 0,04. O Y, né, que é o A variando no tempo, começa com 1, vai caindo. Aqui o cálculo do F1, o cálculo do F2, né? O
O ponto seguinte, tá? Então, o potencial é o ponto seguinte, depois desse ponto seguinte, agora ele vem para cá, ó. Tá certo? O ponto seguinte que eu gerei é o tempo seguinte aqui, ó, no T2. E esse aqui eu coloquei como sendo B, só para ver ele crescendo. Ele vai no sentido inverso, né? 1 menos Y1. Esse de cá é o analítico para a gente comparar. Tá certo? A gente pode ver o erro, né, se mantém pequeno. A gente pode, né, colocar um passo ainda menor e diminuir mais o erro, quanto que a gente quiser. Tá certo? Aí eu coloquei também aqui, ó, como que foram montadas cada célula dessa aqui, né? Aqui, ó, o F1, o F2, né? E para o YN mais 1. Tá certo? Então, você monta, né, a fileira e vai, puxa todos eles e ele vai montando para você a curva. Tá certo? Então, toda equação que eu puder colocar nesse formato, né, uma equação só, eu consigo no Excel mesmo resolver o problema. Deu para pegar, gente? Pode falar. Professor, uma dúvida. No caso, se nós resolvemos usar esse método, em tese em equações complexas, como é que eu saberia ou se tem algum H de convergência já de critério de passo? Seria 001, 0... O ideal é que você pode usar uma regra geral. Né? Começa com, divide o tempo total, você imagina que a reação vai acontecer, em 100 intervalos, né? Então, pega o tempo total e divide por 100. E depois você varia o H. Faz com H, faz com o outro. Ele vai convergir. Chega um momento que os números não mudam mais. Entende? Então você mesmo tem essa convergência. É certo? Ah, ok. Dá para acompanhar a convergência nos próprios Y gerados pelos Fs, né? Exatamente. Ele vai Ah, convergir. Você, com certeza ele converge. tá Entende? certo. Então, Obrigado. só você diminuir, põe metade, depois põe metade. Não variou mais, está no nível que você vai quer, aí você convergiu. Tá Certo? certo. Obrigado. Mais alguma questão? Vamos tentar fazer um, então. Eu vou mandar para vocês essa parte, que eu acho que ajuda para montar, e vai resolver um problema parecido que acho que facilita também montar o Excel. Aí. Vou colocar aqui. Sim. Eu mandei. Deixa eu voltar a projetar. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Então, em vez de ser A dando B mais C, tá certo? Então, DADT vai se formar. A gente vai colocar também B igual a C, né? Não tinha nada de B menos C, então vai ser igual a zero menos A. Então, vai ficar assim, ó. A diferença em relação àquele outro é que vai ser esse primo aqui ao quadrado. Tá certo? Então, fica mais fácil a gente implementar isso aqui, tendo como foi implementado o outro. Tá certo? A gente usa K1 10, K-1, o A0 1, tá certo? E a gente faz então no Excel. Pode ser? Eu mandei então, gente, que aí tá lá como foi construído no Excel, né? Dá para fazer desse mesmo jeito, só mudando aqui essa função, né? Tentem fazer. Eu acho que vale a pena essa experiência, né, de usar o método numérico. O Excel é muito tranquilo de usar, né? Na minha época a gente tinha que escrever um programa para fazer qualquer cálculo numérico, né? Hoje o Excel é uma maravilha.
Vou dar um tempinho, então. Pode falar. Se alguém tinha levantado a mão, 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . . 。 . . . . 。 . . . . 。 . . 。 。 . . 。 . . 。 . . . . Só alguém tinha levantado a mão?
Professor, foi eu, fui sem querer aqui, tá? Me perdoa. Tá, tá.
Só como é que tá indo? Tá dando para montar? Aqui tá indo, José Fredo. Tô montando aqui agora. Tá bom. Temos um tempinho, então.
Então, quem conseguiu? Acho que deu certo. Mas ficou legal. É interessante. Então, Eu acho que eu consegui ver você também. joia. Muito bom. Vamos ver a solução, então. Então, o nosso f de y, né? Por esse formato. Então, F2, né? Ficou assim, né? E y de mais 1, tá certo? Eu mudei o número só esse quadrado aqui. Então, a solução ficou assim, né? Imagino que ter dado mais ou menos parecido com isso. Olhando os números, eu também usei também o passo 002, né? Ele já entra em equilíbrio, né? Aqui ele já praticamente vai convergir, né? Então, 46. Tá batendo, gente? Quem conseguiu fazer? Bateu os valores. Ótimo, Deu isso aí. beleza. Aí aqui, gente, eu coloquei também, para depois quiser tirar um print, né? A implementação de cada uma das células, né? Que são as que dão mais trabalho, não vai ter que entrar com as formas, tá certo? Tá ok? Então, alguém mais conseguiu? Muito bem. Bom, eu acho que vale a pena tentar depois, gente, tá? Quem não conseguiu ainda, não conseguiu terminar, vale a pena a Professor, experiência. Sim, posso tirar uma dúvida? pode? Com relação ao jeito que a gente faz essa abordagem numérica, se a gente voltasse na equação de concentração de ADT, a gente não poderia, por exemplo, fazer uma aproximação para um delta concentração delta T, passar o delta T multiplicando, se a gente considerasse um delta T muito pequeno? Você quer fazer tipo Medjola, então, né? Eu não sei se Seria cai na só mesma a primeira coisa, né? derivada, não é isso? Você queria, na verdade, fazer, o que a gente começou a discutir, ó, seria essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Seria a mesma coisa? Então, olha só, se você usar esse aqui, parar aqui, ó, né, só esses dois termos, certo? Você vai ter que entrar com a função f aqui, ó. Só que você tem que fazer muitos e muitos passos, e a convergência é muito lenta com o Medjola. Dá também, mas o seu Excel ia ficar enorme, imagina. Entende? Eu chamo de Medjola, é o método, né, mais óbvio, assim, mas é o pior. Então, na prática, você começa com segunda ordem, você começa com o Ruditude. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho de implementar, mas, né, ele converge rápido, né? E esse aqui, você vai gastar bastante linha para poder convergir, né? Ah, sim. Tá certo? Mas vai, claro que ele vai. Seria possível usar se então se o H fosse muito, muito pequeno. Você vai usar um monte de H, né? Muitos e muitos Hs, aí você vai ter que colocar. Ah, sim. Entendeu? Muito obrigado, professor. Então, vamos para a etapa seguinte, que é o uso do programa, então, né? Vamos, então, para a microcinética detalhada, e a gente vai pegar um exemplo, esse mesmo exemplo aqui, tá certo? Agora a gente vai ver como usar o programa Quintex, tá? Então, é um programa que, do meio acadêmico ali, você tem que mandar um e-mail, né, para o proprietário, quintex.com, pedir, eu acho que você baixa, depois você tem que pedir uma chave, tá? E ele roda no Windows. Quem for rodar, eu sugiro vocês colocar bem no Windows mesmo, mudar a vírgula para ponto, tá? Senão dá problema, tá certo? Aí você tem que
usar tudo com ponto. Tá, mas isso é dentro do Windows mesmo. Bom, então vamos pegar esse perfil, tá certo? Para a gente ver como é que eu colocaria isso no Quinteros, tá? Então, primeira etapa, intermediário, segundo, produto, que tem, né, um ΔG levemente negativo, então ele vai dar retorno, né? A reversão vai ser importante. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ver as etapas, tá? Então, essa primeira etapa aqui, etapa 1, né? Eu tenho essa barreira, que é 11, aí eu vou lá, calculo a constante cinética, estou usando 25 graus, tá? Calculei a constante cinética, meu K1. Eu tenho retorno, né, que é importante eu colocar. A barreira aqui é 6, né? Então, eu vou colocar 6, calculo a constante cinética. Tem agora o produto. A barreira aqui vai ser 14, né? Calculo a constante cinética. E agora o retorno daqui para cá, né? Aqui vai ser 22, tá certo? Então, 22, eu vou e calculo a constante cinética, tá? Então, eu tenho essas, são 4, né? Etapas aqui, as 4 constantes cinéticas que eu vou precisar para colocar isso no programa. Então, todas as etapas eu preciso colocar, né? Bom, então, a primeira coisa é definir o modelo cinético, tá? Então, o programa, ele tem, você abre lá, né, no Excel, ele vai ter várias abas, primeiro modelo, tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, ele vai identificar, né, A, B, tem que colocar esse símbolo aqui para dizer que é a reação para cá, né, é o primeiro aqui, ele retornando, a segunda etapa, o retorno da segunda etapa, e as constantes aqui, né? Se eu precisar de mais um, eu vou abrir ele aqui, e é o formato que ele vai entender, tá? Então, para você colocar isso, ele vai pegar as constantes cinéticas, ele vai identificar as espécies, né, para poder, então, montar, né, um sistema de equações, aqui é vetorial, né, porque você vai, não é só instalar, mas é vetorial. Bom, a próxima etapa, ele vai, então, gerar as espécies. Então, eu vou lá na aba Compra, vou gerar as espécies, né, tá, vou clicar aqui, vou gerar as espécies, e ele vai mostrar para mim as espécies. Mostra aqui. Eu vou mexer também na concentração inicial, né? Então, vou colocar 0,2 mol por litro de A, 0,2 B. Eu posso colocar o que eu quiser para os mais, né? Aqui uma condição inicial, 0,2, 0,2 para cada um. E aqui eu quero dizer quem que eu quero que ele plote para mim. Tá certo? Então, vai plotar o A, vai plotar o P. Se eu quiser ver outra coisa, eu coloco também, né? Essa é a terceira etapa. Depois, definir os parâmetros, né? O comprimento, o tamanho da simulação, né? E o tempo de integração. Lembra que a gente tem o H, né? O algoritmo que ele usa, ele não é muito explícito. Provavelmente é um Runge-Kutta de ordem mais alto, quarta ordem, uma ordem mais alta. Ele começa com o tempo de integração 10 a menos 6. Não você não mexer, não. É bem curto. Só que ele é variável. Na hora que ele percebe que está muito pequeno, ele vai aumentando, né? Eu só quero mexer se você for fazer uma reação com tempo, né, menor do que 10 a menos 6, né, segundos, aí você já coloca um passo menor, tá certo? Então, em geral, esse tempo é suficiente. Ele ajusta, né, o passo para ver se a convergência está acontecendo. Então, ele é bem robusto em relação a isso. Aí você define os dias, né, horas, minutos e segundos, né? Esses aqui, parece que ele só entende o número inteiro, tá? Se você colocar dias, horas ou minutos. Então, você coloca segundos aqui, já pode ser o número real, tá? Bom, então, colocando essa parte, executar. Tá? Você vai fazer o run, né? Depois plota os resultados. Tá certo? Ele roda muito rápido, né? Então, está aqui a plotagem, né? Então, a gente escolheu o A, escolheu o P, é uma situação que eu sabia aqui com o equilíbrio, né? Eu posso colocar um tempo maior. Eu coloquei lá, foram 10 minutos, né? Eu coloquei aqui 10 minutos, tá? Tá ok? Bom, eu vou mostrar agora, então esse aqui é um exemplo que a gente, né, dá para fazer na analítica, não precisa, né, só para a gente ver mesmo. Vamos ver um exemplo aqui, onde realmente não dá para você não escapar de usar um programa desse.
é uma reação, né, de uma amina com aldeído, forma intermediária, forma esse isômero, forma esse. Essa reação é catalisada por ácido acético, né? Então, está aqui um diagrama com os estados de transição. A gente vai usar a acetonitrila, que está em azul, né? E o ácido acético participa de todas as etapas, certo? Então, são essas etapas aqui. O ácido acético participando, né, no estado de transição, ele é liberado novamente, liberado aqui, liberado aqui, né? Então, essas todas as etapas, né, a gente vai calcular, precisa calcular, né, a constante direta, inversa, direta, inversa, direta, inversa, né, para colocar no programa, né? Então, aqui vão ser 6 equações, e executar para ver o resultado. Então, isso é interessante porque ele vem para cá, para esse aqui, que tem uma barreira mais baixa, ele é menos estável, depois ele vai transformando nesse que é o mais estável, né? Porque ele é um delta G bem leve, né, 1,6. Então, o que acontece, né? A espécie mais, cineticamente mais favorável forma a primeira, dá aquele pico lá, depois começa a transformar no outro, que é essa aqui, ó, a forma Z, né? Ele vai ser transformado nele, o aldeído vai, cai rapidamente porque ele forma essa espécie, depois vai lentamente continuando a reação. A carbanolamina, que é um intermediário, né, dá um pico nele e depois ele vai ficando bem baixo, né? Então, esse é um tipo de situação que realmente você precisa de uma análise microcinética como essa. Professor Gefredo, uma pergunta, desculpe Sim? interromper sua aula. Eu trabalho com mecanismo de reação, né, mas envolvendo proteínas, enzima, falando mais superficialmente. Seguinte, eu estou no meu trabalho tentando descobrir o mecanismo de reação da Trypanosoma cruzi transialidase com ácido ciálico, né? Funcionaria se eu usasse esse programa? Ele daria também a microcinética detalhada? Ou eu precisaria de mais detalhes para poder fazer funcionar? Se o seu problema for, tipo como a gente está vendo aqui, você tem o estado de transição, você tem as, Sim, né, as energias livres de todas as espécies, aí funcionaria perfeitamente, né? perfeito. Agora, assim, eu não tenho experiência com proteína, então não sei assim, como é que intervalo de tempo, né? Mas em princípio sim, em princípio, você tendo um diagrama de energia livre, né, você monta, né, uma microcinética como essa. Perfeito. Obrigado, professor. Mas é uma questão Ô, de... José Freire, Sim, eu vou aproveitar o momento de pergunta. Quando você definiu lá a concentração inicial, né, que você estimulou acho que 0,02, foi por parâmetro experimental, não é? você fala nesse modelo aqui inicial, Não, nesse, volta. esse aqui, É quando você... Isso. isso. É Aí a porque minha dúvida... essas concentrações, né, é muito comum o pessoal usar mais ou menos isso de concentração. Você olha, coloca 1 milimol, 4 ml, 4 ml de solvente. É um padrão que eles usam, o pessoal da orgânica. Mas tudo depende do seu problema, tá certo? Depende do contexto que você está. Na orgânica é muito comum esse tipo de concentração aqui. 0,2, 0,3, né? Entende? Então, você vê qual Aí, então, igual, por exemplo, você vai determinar a concentração para todas as espécies do sistema. sim, na hora que você faz a microcinética, ele calcula para tudo, porque ele monta aquele vetor e resolve para tudo. Por isso aqui, ó, você escolhe qual espécie que você quer que ele plote para você. Igual, por exemplo, esse aí é o intermediário, certo? Ih, acho que travou.
A internet hoje está terrível, né? Deixa eu... Gabi tá aí? Acho que ela caiu também, José Caiu Freire. também. É aqui em São Vou João, ver né? aqui. Nossa, São João tá difícil. A minha Gabi? rua. Tá, vamos voltar lá. Nós dois caímos. Ô, Gabi, mas você estava perguntando das concentrações iniciais. A concentração inicial que você coloca é só dos reagentes, né? E aí você vai, de acordo com a reação, vai mudar a concentração dos outros. Não é isso que você estava perguntando, Gabi? É porque eu não estava entendendo, igual, por exemplo, esse aí, o intermediário, por que que colocou 0? Porque isso aqui é o início, concentração Inicial. inicial. Ah, Entende? O que nossa, você colocou tá, no viajei. irracional? Você pode até colocar produto se você quiser também, não tem problema. Entende? Mas é aquilo que você controla, o que você consegue colocar na solução. Entende? Ah, entendi. Não faz sentido eu colocar uma concentração de um negócio que nem foi formado De ainda. intermediário, não. Né? Antes não vai ser estável ali. Você pode colocar um produto se quiser também. Mas já não tem sentido, você vai colocar reagente, né? Ah, não, entendi. Mais questões, podemos ir? Só uma outra coisa. Desculpa. Pode falar, Gabi. Desculpa. Uma outra coisa que eu também fiquei meio perdida, quando você estava explicando, eu também deu uma caída, é esse display output aí. Eu não entendi o que é. É o que você quer que ele plote. Entendeu? Eu falei para ele plotar o A e o produto. Tá vendo? Ó, olha o que ele plotou aqui. Ó. Né? O A aqui, ó, e o produto. Concentração. Tá certo? Porque imagina você estar mexendo com um sistema com 100 espécies. Você vai plotar tudo, 100 espécies. Né? Então, você escolhe quais são importantes. Ah, entendi. Pode fazer a pergunta, próxima pessoa. Não sei se Entendi. eu caí de novo. Ah, tá. Obrigado, Gabriel. Professor, uma coisa que eu Bom. fiquei muito interessado em testar esse programa, né, nas minhas espécies. Uhum. Uma coisa que eu ia perguntar, tem alguma versão trial para, sei lá, testar, só para poder ver se funciona com o meu projeto, alguma coisa do gênero? Então, esse programa você não compra, não. Você só pedir. Para o meio acadêmico, ele é gratuito, mas você tem que baixar e tem que pedir para o proprietário uma chave. Entendeu? Porque você vai tentar rodar, ele não vai deixar rodar. Aí você pede uma chave, aí você consegue rodar. Eu posso mandar um e-mail para o senhor depois pedindo com mais detalhes sobre como conseguir o programa? Então, assim, eu baixei o programa, já tem, assim, tem anos, assim, então você entrar no site, aqui em tex.com. Tá, vou ver agora. Isso, entra lá e vê o detalhe que pode ter mudado, né? Mas Sim. eu sei que ele tá, né? Se só baixar mesmo, ele é bem fácil. Só a sugestão que eu faço é você mudar no Windows a vírgula por ponto. Porque Perfeito. senão ele dá incompatibilidade. Isso eu já tive Sim, problema. sim. Entende? Ok, obrigado. Ok. Mais questões? Pessoal, então vamos então fazer assim, vamos fazer um exercício, vamos pegar aquele sistema que a gente trabalhou ontem, aí vocês vão escrever as equações das redes cinéticas, tá certo? Aí eu vou observar, vamos tirar isso aqui fora, vamos tirar esse, né? Vou pegar só esse aqui, né? Esse para cá e aqui, e aí montar as equações cinéticas, como que a gente colocaria no Quintex, tá certo? E aí, depois eu vou rodar e vou mostrar para vocês, a gente vai comparar com o que a gente fez lá, com a aproximação de estado estacionário, né? E com um tempo mais longo, né? Porque com o tempo isso aqui vai revertendo para cá. Tá certo? Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem montar. É melhor você montar no Excel, porque, né, você põe a fórmula do estado de transição e aí fica mais fácil fazer com os vários, né? Outra questão que eu vou chamar a atenção, gente, quando você tem uma situação como essa aqui, ó, né? Você está entendendo que é um equilíbrio rápido.
Então, eu tenho que colocar aqui, eu vou ter que colocar isso aqui também. Então, eu coloco uma constante cinética aqui, que vai permitir com que ele entre em equilíbrio rápido. Mas eu não devo colocar uma cinética muito rápida, por quê? Porque lembra que você vai estar integrando um vetor. Né? Então, se você tiver uma espécie que tem uma cinética muito rápida, outra muito lenta, isso pode dar estabilidade numérica, ou gastar muito mais tempo, tá certo? Então, você tem que ser razoável. Por exemplo, usa uma constante relacionada a uma barreira, que você garante, não, isso aqui não vai competir com essa etapa de carro. Entende? Ele tem que ser bem abaixo desse aqui, para garantir que ele equilibre, o ponto é que aquele equilibre antes de ir para frente. Tá? Então, qualquer valor que você equilibrou aqui antes de ir para frente, ele não vai dar diferença, não. Ele pode ser muito perto, porque aí sim. Mas garantir que ele equilibrou aqui, acabou. Ele vai dar praticamente os mesmos resultados, né? Você vai dando a barreira, desde que ela seja razoavelmente abaixo desse. Tá certo? Então, Rodrigo, a questão é você colocar
o passo de integração, né, se colocar um valor que seja menor. Vou voltar aqui. Tá vendo? Aqui é Start Integration Time. Aqui é o tempo que ele começa, o H inicial, tá vendo? Ele começa com 10 a menos 6. Se você tem uma reação que é muito rápida, você coloca um valor menor, né? Você pode colocar o tamanho que você quiser. Ele tem uma integração que é variável, né? Ele provavelmente usa Runge Cooper, de ordem mais elevada, né? Porque é um método que é fácil você mudar o passo. Ele vai verificando a convergência, né? O problema é que se você mantém esse default aqui e faz uma reação, né, sei lá, 10 a menos 9 segundos, aí ele vai com um passo grandão numa reação que é muito rápida, né? Aí você vai ter erro. Então, aqui o ideal seria você mexer aqui, né? Aí, em princípio, não tem problema, porque é um sistema de equação geral, né? Você põe a escala de tempo se quiser, tá certo? Ah, sim. Muito obrigado, professor. Uhum.
Professor? Sim, pode falar. Você me escuta? Só uma dúvida em relação. Nesse caso, se definir no Kinectus, né, o nome, é, seria uma reação competitiva por conta do equilíbrio do NH2OH com o NH3O? Eu Sim, teria que definir ela vai ser competitiva, né? isso. Eu teria que definir, no caso, lá no Kinectus, concentração de três reagentes, no caso, que seria CH3CO, OPH e NH2OH e NH3O, no caso. Não, NH3O. não. Esse aqui não. É só esses dois aqui. Você vai considerar um equilíbrio para cá. Ah, Aí e no você, caso, considera equilíbrio. Lá dá para considerar. então, não, se você colocar a etapa direta e inversa, com constante cinética tal, que seja mais rápido do que a etapa seguinte, ele vai equilibrar, entendeu? Ah, Porque se você entendi. colocar isso aqui fixo, né, não tem como. Porque conforme a reação avança, isso aqui vai começar a diminuir, porque diminui a quantidade desse também. Ah, ok. Você tem que colocar isso na cinética também. Certo. Obrigado. Tá? Ok?
Pessoal, conseguiram? Gabi, conseguiu? Eu É, acho que eu não entendi, não, viu, José Freire? Não Eu sei. tô Não. fazendo um rabisco aqui, mas não sei não, tô achando meio difícil. então vamos lá. Então, primeiro, vamos colocar essa aqui, tá certo? 23 produz local, né? E o retorno, né? Que vai ser, então, 30,4, né? Tá certo? 30,4 para cá. Então, essa aqui seria uma contribuição. A outra, o sistema vem para cá e volta. Eu vou ter que colocar uma constante cinética aqui para garantir que isso aqui equilibra. E depois, essa espécie aqui já vai estar reagindo com esse aqui, ó. Ele está explícito aqui, né? Que houve uma isomerização para cá, ele reage com esse aqui, ó. Passa aqui para o TS, né? Participa, né? Então, aqui vai ser 18,7, barreira aqui, né? E aqui um retorno para cá, voltando para cá, que vai ser, então, 25,8, ok? Então, seria... Aí eu coloquei essa nomenclatura aqui, vai ficar mais fácil. Esse aqui de A, esse aqui de B, esse isômero BI, esse produto mais estável, produto menos estável. E aí ficou assim, ó. Então, o primeiro, a etapa 1, 23,2 é a constante cinética. Aí ele volta, né? Etapa menos 1, 30,3, a constante cinética. Aqui, isomerização. Eu coloquei, então, o ΔG de 13, entende? Porque eu sei, então, que ele vai rapidamente isomerizar, né? E o retorno de 10, porque a diferença tem que ser o ΔG do equilíbrio. Tem que ser 3. Então, o valor exato desse aqui não tem problema, desde que eu garante que ele equilibra. Tá certo? Então, como a etapa seguinte é 18, eu falo, tranquilo colocar 13 aqui, né? E 10 para cá, porque eu garanto que ele vai equilibrar antes de ir para frente. Tá certo? Deu essa constante S. Esse aqui, ó, é a etapa a partir aquele outro intermediário citeriônico, que agindo então com o ALA, que é o ESCA, é 18,7, a constante cinética, e o retorno. O retorno para a ABI novamente. Ó. Tem que colocar a espécie correta aqui. 25,8. Tá certo? Então seriam essas etapas aqui. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Não, Ô, dúvida José, não. Eu não sei Mas- se o microfone tá pegando. Ah, tá. Professor, eu fiquei com dúvida na etapa 2. Você pode me explicar de novo o porquê dos valores? Porque, olha só, o que você tem que fazer em termos matemáticos é, como você não colocou barreira aqui, eu estou dizendo que é um equilíbrio rápido. Então, tem que haver uma equilibração rápida aqui. Ó. Então, observa aqui é 21 quilocal para o G. Se eu colocar um de 15 aqui, ó, não tem problema, ele não vai estar acima desse, está bem abaixo. Tá certo? Então, o que eu tenho que garantir é que isso aqui equilibre. Então, se eu coloco, né, um G de 13, o retorno tem que ser 10, porque a diferença aqui vai ter que ser 3 quilocal. Isso aqui eu não posso mexer, a diferença eu não posso mexer. Tem que ser 3 quilocalorias para garantir que o equilíbrio vai gerar a quantidade correta do intermediário 1. Tá certo? Agora, o valor exato não tem problema. Tá certo? Eu só não posso ficar perto desse aqui, porque senão ele vai começar a ficar lento e não vai equilibrar. Ele tem que ser um valor mais baixo para eu garantir que ele equilibre. Agora, se eu colocar um valor baixo demais, eu posso ter problema numérico. Porque você tem uma cinética muito rápida aqui, a outra mais lenta. Então, eu fiz uma coisa razoável. Esse aqui está 5 abaixo dessa outra etapa. Então, eu sei que ele vai equilibrar rapidamente aqui. Percebe? Sim, beleza, entendi.
Mais questões? Ô, Josefredo, é como se você precisasse, né? Na verdade, é o que você precisa ter barreiras para todas as etapas, porque Precisa, é isso que o programa lê, né? É isso que ele precisa. precisa para funcionar. Aí você supõe uma barreira para que ele funcione bem. Agora eu entendi. Eu coloco uma barreira razoável, não é chute. Tem que ser uma Sim. barreira que está compatível com o delta G do equilíbrio. Isso aqui eu não posso abrir mão disso, mas ela tem que ser de tal forma que eu garante que equilibre o sistema antes dele ir para frente. Então, ele tem que ser mais rápido que a etapa seguinte. Entende? Uhum, É isso. entendi. Ô, Josefredo, Sim? igual, e uma outra questão também, para ver se eu entendi. Por exemplo, você colocou aí a barreira 13 e no processo de volta aí 10. Eu sempre tenho que colocar a barreira do processo de volta em relação à diferença da energia que dá o valor do mínimo, né? Que igual, por exemplo, o mínimo formou ali em 3, aí Isso. tem que ser 3 a menos. 3 Tem que colocar a menos. ser, porque se você não colocar isso, você está colocando uma constante de equilíbrio diferente do delta G de 3. Entende? Lembra que o ΔG da reação é o ΔG de ativação direta menos o inverso. Então, ele tem que ser esse menos esse. Tem que dar 3. Tá certo? Porque aqui é 3. Ó. Aqui é 3. Então, a diferença da direta menos a inversa tem que ser 3. Tá certo? Isso aí você não pode abrir mão. Entende? Entendi. Mais uma questão, gente? Então vamos ver o resultado, né? Então, foram colocadas essas equações, foram colocadas lá, né? Copiou para cá também, e a gente executa o programa. Então, eu coloquei 15,1 horas, que era, a gente tinha estimado lá para 90% de conversão, não é isso? E bate em cima, tá? O A aqui, né, que é o reagente lá, 90% de conversão, tá certo? A gente tinha estimado também que em 15,1 horas você teria 7,4% do P1, né, que é o termodinamicamente mais estável, cineticamente mais lento, bateu em cima também com aquele modelo aproximado lá, tá certo? Igualzinho. Então, aqui, é outro problema que a gente consegue resolver, né, analítico, né? Mas aí agora tem a etapa seguinte, que é você deixar um tempo muito maior. E aí você pode estender mais a integração. Aí eu coloquei aqui para 100 dias, né? 100 dias, né? Aí o que acontece? Ele passa aquele produto, né, esteticamente mais viável, dá o máximo aqui, depois ele vai lentamente, né, convertendo. E o termodinamicamente mais estável vai lentamente formando, né? O produto lá, lentamente ele reage, porque está vindo principalmente da conversão disso, né? Então, isso aqui é uma parte interessante que dá para a gente ver, né? Eventos mais complexos usando a microcinética detalhada. Tá ok, gente? Questões? Pessoal, então a gente chega ao fim, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Como eu disse, eu vou deixar esses que a gente gravou aqui, né, no site. Aí você pode consultar várias vezes, vou colocar mais referências lá, né? Porque, como eu disse, você tem que praticar mesmo, né? Assim, pegando, né? Pegando o jeito, né? Tá certo? Mais alguma questão, gente? Professor, foi de grande importância, porque como eu nunca tive experiência com esse tipo de trabalho, com a parte cinética em si, a minha primeira vez nisso, foi de grande importância para mim. Eu vou poder aplicar no meu sistema, né? Vou estudar com mais calma, com mais cautela, pegar o programa, testar. Me aguçou muito a curiosidade. Muito obrigado, professor. Valeu. Obrigado, então, Jonathan. Espero que te ajude bastante também. Pessoal, mais alguma coisa? Pessoal, então, um abraço para todo mundo,
né? E espero que vocês tenham aproveitado bastante, então. Tá joia? Um abração, então, até um congresso que a gente se encontra, né? Ô José Fredo, Sim? não esquece de mandar essa parte 2, por favor, do slide. Ah, vou mandar. Tá joia, vou mandar sim. Tá joia? Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, então, gente. Obrigada.